falar sobre inteligência emocional, mas aí só para alinhar com vocês, né, que eu não sou psicóloga, eu posso indicar uma psicóloga no final do talk, mas eu não sou psicóloga, então tudo que eu trouxe aqui para vocês é o que eu aprendi em curso, na terapia e pesquisando na internet também. E o meu objetivo é mostrar para vocês, né, por que é importante exercitar a inteligência emocional, o que compõe ela e como que você pode começar. Inclusive, esse selo tem, ou esse slide tem selo aprovação da minha psicóloga, então tá top. E aí, para começar, eu trouxe aqui uma situação que talvez pode ser muito comum para vocês, né? Em que momento que a gente pode utilizar a inteligência emocional? E aí, para começar, acho que é aquele famoso momento em que a gente pede a 10ª correção no layout. Não sei se alguém já passou por isso, mas imagino que deve ser bem triste, né? Vocês devem ficar com muita raiva, frustrados, enfim, e com vontade de chorar, ou bater no cliente, talvez, não sei. A próxima situação aqui que eu trouxe é quando o programa trava, seja o XD, Photoshop, Figma, não sei. Próximo é quando bate aquele bloqueio criativo, você não sabe mais o que fazer, não consegue achar mais inspiração em lugar nenhum, e ainda mais você tem que lidar com o prazo, né? Tipo, aí a pressão é ainda maior. Então deve ser bem foda. E aí a última situação, acho que né, deve ser incrível, é quando chegam vários projetos na semana para vocês fazerem, e vocês têm que pedir que tá tudo bem. E é sobre isso, no final das contas, não é mesmo? Eu trouxe essas situações aqui porque acho que faria sentido, né, pro momento, porque são momentos que a gente poderia estar utilizando a inteligência emocional a nosso favor, por exemplo. Mas aí, beleza, né? Mas por que começar a praticar a inteligência emocional? Bom, hoje em dia a gente vive num mundo que, assim, é muito complexo, com muitas informações, assim, bombardeando a gente o tempo todo, muito globalizado, né? Então a gente tá, tipo, 100% mais conectado com as pessoas do que era antes. São muitas incertezas, muitas variações, assim, do que acontece na nossa vida. E para lidar com tudo isso, faça necessário que a gente desenvolva algumas habilidades mais precisamente, tem até uma pesquisa que é da fonte da ONU, então é confiável, que são as habilidades do futuro, né? E uma dessas habilidades é a inteligência emocional. Também fica a dica para vocês pesquisarem sobre essas habilidades do futuro, porque tem muitas empresas que hoje em dia já buscam profissionais que tenham pelo menos alguma dessas habilidades, e hoje com o mundo, o contexto que a gente está vivendo, é bem importante que a gente tenha noção dessas coisas e busque já desenvolver elas de alguma forma. O outro aqui é que 58% do nosso desempenho profissional está relacionado à inteligência emocional. Então, não é só fazer o seu trabalho ali. Exige que você saiba lidar com problemas, que você, sei lá, trabalhe sob pressão ou com prazos, que você lide com pessoas também, conflitos, enfim. Tudo isso está relacionado à inteligência emocional. 59% dos recrutadores não contratariam um profissional com QI elevado e baixo coeficiente emocional. QI, eu acho que vocês sabem o que é, né? Que é o coeficiente de inteligência. E aí o QE é o coeficiente emocional. E hoje em dia tem contratantes, empregadores, enfim, as pessoas, esqueci o nome, mas as pessoas fazem o processo seletivo que elas já buscam identificar essas coisas dentro do processo seletivo mesmo. Tipo, sei lá, numa entrevista que a pessoa pergunta, como que você lidou com tal situação? Como você lidaria com tal situação? Ou qual valor você demonstrou em tal situação que você passou? Então, são perguntas que muitas vezes não está ligado inteiramente ao que você vai fazer no seu trabalho, mas sim com o seu emocional. O próximo aqui é de uma pesquisa da Harvard Business Review, que as empresas que têm a inteligência emocional enraizadas na cultura, elas possuem resultados bem mais benéficos do que aquelas que não têm a inteligência emocional enraizada na cultura. Então, por exemplo, a experiência do cliente mais marcante, as empresas que têm inteligência, elas têm 37% de resultados mais benéficos do que outras, e esse parâmetro se repete também, tanto na lealdade dos clientes, quanto na advocacia dos clientes. Que é quando, né, tipo, o cliente está disposto ali até a defender a marca, porque ele ama ela, enfim. Até porque quando as empresas elas passam a se importar, aliás, a demonstrar que elas se importam com seus colaboradores e fazer com que se crie um ambiente seguro ali, confiável, desenvolvimento, enfim, integração, um ambiente feliz, saudável, os empregados vão ficar mais felizes em estar ali, né, e motivados em trabalhar e, consequentemente, fazer um bom trabalho para o cliente final. Então, é um ciclo ali que todo mundo acaba se beneficiando.
E aí, a inteligência emocional, né, ela pode atacar, então, vários fatores. Então, a gente pode aprender a se comunicar melhor e se expressar melhor, até porque a gente vai estar conseguindo identificar muitas vezes nossos sentimentos, como que eles estão vindo, quando que eles surgem, enfim, para poder até passar melhor para outra pessoa a mensagem que a gente quer passar. Vai aprender identificando, você consegue começar a lidar com essas emoções, você vai conhecer seus limites e vai aumentar a sua autoestima, até porque você vai passar a conhecer os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos, que vai permitir que você transforme esses pontos fracos em pontos fortes. Maior capacidade de adaptação, maior empatia, controlar as situações mediante conflito e trabalhar sob pressão. E aí, se tudo que eu falei aqui ainda não fez sentido, eu acho que essa imagem representa bem o porquê que a gente precisa ter inteligência emocional, até porque geralmente muitas pessoas estão aqui nesse primeiro campo aqui, que é quando a gente tem um objetivo e a gente tem um caminho perfeito para chegar nele. Tipo, nada vai nos abalar, vai dar tudo certo, vai sair tudo como a gente esperava. Só que a gente já sabe, né, que o universo tem outros planos pra gente, geralmente, que é o que tá ali no segundo quadro. E não tem como a gente fugir. A gente vai ter que, né, lidar com essas coisas que podem aparecer no nosso caminho. Enquanto que tem outras pessoas que às vezes já estão no segundo contexto ali, que é tipo, tem um plano, mas já começa a pensar em todas as coisas que podem dar de errado. E tá tudo bem. Só que aí, quando você começa a prever essas coisas, faz sentido também com que a gente comece a analisar de que forma que a gente pode minimizar esse impacto ruim que pode ter ali no meio do caminho. E aí, afinal de contas, o que é inteligência emocional? Então, é a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, da gente conseguir se motivar e também gerir os impulsos dentro de nós. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não pode deixar de falar desse velhinho, fofinho, bonitinho, que é o Daniel Goleman. Ele é basicamente o pai da inteligência emocional. E ele foi o primeiro cara a publicar um livro sobre o assunto lá nos anos 90 ainda. Hoje em dia, se você pesquisa, tem várias teorias sobre inteligência emocional, mas para quem está começando, para quem é o básico mesmo, é a teoria do Daniel Goleman. E ele fala que a inteligência emocional ela está dividida em 4 pilares que se complementam. Então, tem o pilar do autoconhecimento, então a gente conhecer os nossos próprios sentimentos, saber quando eles vão aparecer. Fazendo essa identificação, a gente consegue aprender a lidar com esses sentimentos. A partir disso, quando a gente começa a aprender a lidar com os nossos sentimentos e a identificar eles, a gente também consegue começar a identificar nas outras pessoas também. Quando a gente começa a identificar os sentimentos nas outras pessoas também, para que a gente possa também saber como ajudar as outras pessoas de uma forma mais assertiva, a gente também começa a construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros, que seria a sociabilidade. Então, assim, tá tudo interligado. E aí, para começar, a gente vai falar sobre o primeiro pilar, que é a do autoconhecimento. Então, como assim, né? Então, como eu falei, você está ciente das suas emoções e conseguir reconhecer como elas se manifestam conforme elas vão surgindo. Como que isso geralmente acontece? A gente, primeiramente, tem uma situação que vai gerar algum tipo de pensamento. A partir disso, surge também uma emoção, que pode ser tanto com uma forma psicológica, do tipo, medo, surpresa, nervosismo, enfim, ou se não físico. Então, ficar com mal-estar, tontura, dor de barriga, esse tipo de coisa. E aí, uma ação. E eu vou dar um exemplo, assim, muito bom que a minha psicóloga me deu, que eu entendi assim na hora. Tinha uma menina que ela chegou numa festa e aí ela encontrou o namorado dela conversando com outra menina. Essa é a situação. A primeira coisa que ela pensou foi que o namorado dela estava traindo ela. E aí, isso fez com que ela ficasse com ciúmes, com raiva, tipo, ela perdeu a razão e foi lá brigar com o namorado e com a menina. Então, a emoção, né, foi o ciúme, raiva, ela perdeu a razão e aí a ação dela foi brigar. Só que aí a gente para e pensa. Reparem que no meu discurso eu não falei em nenhum momento que, tipo, ele estava dando em cima dela, ou que ele, sei lá, estava agarrado com ela, alguma coisa assim. A gente não sabe se ele de fato estava traindo ela ou não. Cara, quem não garante que, sei lá, ele estava conversando com a prima dele ou com uma amiga, ou alguma coisa assim, sabe? Então, só com esse discurso, a gente não sabe de fato o que estava acontecendo. Só que o que a menina fez, tipo, ela viu aquela situação e a primeira coisa que ela pensou foi isso. E aí, enfim, às vezes podem trazer algumas consequências que a gente não quer, né? Acabar agindo de uma forma que a gente acaba se arrependendo depois. E aí, uma outra coisa também é que quando às vezes acontece alguma coisa,
a gente tem um pensamento, cara, ele é tão rápido, que às vezes a gente tá chorando e a gente nem lembra por que a gente tá chorando. Tipo, a gente não sabe qual foi o primeiro pensamento que a gente teve para gerar um tipo de emoção na gente. Tipo, isso é normal e tá tudo bem. Mas geralmente então, é assim que acontece, que a gente começa a identificar também as nossas emoções, né? Então, passando por algumas situações e a partir disso a gente vai identificando algumas emoções, quando que elas surgem e identificando até padrões. E aí, dentro disso, eu quero apresentar o conceito das crenças centrais. Elas são verdades absolutas que a gente tem de nós. E elas vão se formando na gente desde quando a gente é pequeno, sabe? Tipo, desde que a gente é pequeno, passando também por todas as experiências que a gente tem, mas também os círculos sociais que a gente acaba fazendo parte ao longo da vida. E aí, conforme algumas situações vão acontecendo, essas crenças vão acabar se cristalizando dentro da gente. E aí, por exemplo, a gente tem a crença central do desamparo, que são aquelas pessoas que elas pensam que são frágeis demais, que elas são vulneráveis, carentes, que elas são incapazes, que elas são inadequadas para alguma coisa. E aí, alguns pensamentos recorrentes que a pessoa pode ter é que ela não consegue mudar, que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue fazer determinada coisa e que ela jamais vai aprender aquilo. O outro é a do desamor, que o indivíduo ele acredita que ele não é desejável, que ele não merece amor, que ele é imperfeito, que ele vai morrer sozinho, que ele é abandonado, rejeitado. E alguns pensamentos recorrentes que ele tem é que ele não é nem bom, nem querido o suficiente, né, para poder ser amado e desejado, e que ele sempre vai ser rejeitado. E outro das crenças centrais aqui é do desvalor, que a pessoa tem a ideia de não ter valor algum, que ela é má, que ela é derrotada, que ela é cruel, e alguns pensamentos que ela tem é que ela não merece nada, que ela não merece viver, que ela não é digna de atenção e que não tem valor. Uma coisa importante é que essas crenças centrais, elas nem sempre vão estar presentes nas nossas vidas. E a partir do momento que a gente identifica alguma coisa assim, é o momento da gente poder ficar um pouco preocupado. Porque, como vocês podem ver, não são crenças que são saudáveis para a gente e que, se a gente ligar demais para elas, né, se elas forem muito fortes na nossa vida, isso pode gerar algumas sérias complicações. A gente pode acabar desenvolvendo alguns transtornos bem sérios em relação a isso. Porque são, né, tipo, verdades que a gente acredita da gente. E às vezes não adianta outra pessoa falar, tipo, você não é assim. Porque só falar isso, tipo, não vai adiantar. A pessoa muitas vezes vai ter dificuldade em acreditar na outra pessoa. E aí eu trouxe até um exemplo aqui, né? Tipo, a pessoa tem a crença, né, de que ela é um fracasso. E aí tem alguma situação que ela tem que fazer alguma coisa, não sei, ela tem que se programar para estudar, e aí ela percebe que ela não conseguiu se comprometer de fato com os estudos dela, que ela não conseguiu fazer o que ela imaginava, errou, ficou procrastinando, alguma coisa assim. Qualquer coisa que saiu assim de errado ali do planejamento dela, ela já pensa, putz, eu errei de novo, velho, eu sou um fracasso mesmo. E aí, isso é uma suposição, né? Porque não é isso que vai fazer com que ela seja um fracasso, alguma coisa do tipo. E aí também ela acaba desenvolvendo estratégias compensatórias. Então, no caso do fracasso, por exemplo, é ter comportamento perfeccionista. Então, ela vai começar a se cobrar demais. Aí, conforme tem uma situação, não dá certo, ela acha que é um fracasso. Aí, ela começa a se cobrar demais e vê, né? É um loop contínuo que não é saudável pra gente. E aí, a gente também tem as distorções cognitivas, que elas são umas verdades que são. Que a gente acaba. Aliás, são formas que a gente tem de lidar com algumas coisas, de ler algumas situações, só que de forma distorcida, na verdade. Então, por exemplo, nossa, eu não consigo falar essa catastrofização. Quando a pessoa. Isso aqui ainda é até mais comum, inclusive, não é que nem o outro, mas é aquela pessoa que às vezes pensa o pior de uma situação que vai acontecer sem levar em consideração alguns outros desfechos possíveis da polarização, que é você perceber alguns eventos em termos absolutos, tipo, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado, sempre acontece tal coisa comigo e não sei o quê. Sendo que, mano, não é porque uma coisa deu errado que tudo na sua vida, o tempo todo, dá errado. Não, tem coisas que dão certo. Só que você não está conseguindo parar para identificar essas coisas. Você acaba, pelo momento ali, pelas emoções, exagerando na sua colocação e achando que, tipo, tá tudo errado, e isso essas distorções cognitivas acabam trazendo alguns sofrimentos desnecessários para nossa vida.
Também tem a leitura mental, que é você presumir sem evidência que você sabe o que os outros estão pensando, sem levar em consideração algumas possíveis hipóteses. Então, por exemplo, eu liguei minha câmera aqui e aí eu vi que, sei lá, o Léo, ele estava prestando atenção na minha palestra, que aí ele parou de prestar e foi mexer no celular. Num segundo que eu olhei que ele estava no celular, eu pensei, nossa, minha palestra tá tão chata, o cara nem tá prestando mais atenção, velho. Meu Deus. Só que às vezes ele só tá, sei lá, respondendo a mãe, que é tipo uma mensagem urgente, e ele só tá respondendo a mãe. Mas não é por conta disso que, tipo, nossa, minha palestra tá chata. Às vezes foi no momento ali que eu olhei, eu já presumi coisas que, tipo, às vezes não tem nada a ver. E às vezes a gente tem muito essa mania de fazer isso, né? De tirar algumas conclusões precipitadas. Tem a personalização também, que é você assumir a culpa ou a responsabilidade por algum acontecimento, sendo que muitas vezes não é a nossa culpa. Tem outros fatores envolvidos ali que fez com que aquela situação não saísse como a gente imaginava. E esses daqui são apenas 4 distorções, ainda tem, tipo, várias outras também, mas só para vocês, né, conhecerem. E aí, como eu falei, a gente vai um pouquinho para a prática também. Então, eu trouxe algumas ferramentas que podem ajudar a gente a começar a identificar algumas situações, né, quais sentimentos eles geram, em que momento que eles vêm, e até ajuda a gente a identificar se a gente tem algum tipo de crença ou algum tipo de distorção dentro da nossa realidade, né, da nossa vida. Um deles é o modelo ABCDE, que ajuda você a assumir ali o controle das situações difíceis, a exercitar aqui, então às vezes está numa situação de estresse, é um momento ali que você pode parar para escrever. E eu digo até escrever, que eu acho que quando você escreve, fica muito mais claro o que você está sentindo. Se a gente vai só na nossa mente, às vezes a gente fica meio perdido. Eu, pelo menos, fico assim. Para mim, o que dá mais certo é escrever, e aí, se vocês não têm, né, esse hábito, às vezes faz sentido começar pela escrita. E aí, o primeiro é o A, né, do evento ativado, que é você observar o evento como um jornalista, como uma pessoa neutra. Aconteceu determinada situação e você não vai olhar como se fosse você ali, você vai ser, tipo, a terceira pessoa que você estava assistindo o que estava acontecendo. Disso, você vai perceber quais foram os pensamentos gerados, quais foram as emoções geradas, também identificar, né, quais crenças foram ativadas, e você vai lá escrevendo tudo. Depois, quais foram as consequências que você tomou em relação àquilo? Quais foram as reações? Às vezes pode até ser uma coisa que parou ali, você tipo não agiu ali de imediato, né? Então, é uma coisa que você pode parar até para pensar, pai, como que eu vou responder a essa situação? E se não, se já passou, não é um momento de ficar tipo chorando, tipo, nossa, eu não devia ter feito isso, porque ficar se culpando e se arrependendo não vai levar a gente a nada, mas a gente pode ainda assim tomar alguma ação em relação àquilo. Então, mas você colocar quais foram as ações ali que foram tomadas, depois ter um pensamento ali disruptivo, tipo, contestar os seus pensamentos e as suas crenças. Então, tipo, você pensou que aconteceu tal coisa, mas, será que foi isso realmente que aconteceu? Ou que nem ela do fracasso. Só porque eu não consegui seguir o meu planejamento de estudos, será que realmente eu sou um fracasso? Porque, sei lá, no mês passado eu consegui estudar bem, eu consegui ir bem numa prova, alguma coisa assim. Então, trazer esse tipo de repertório para mostrar que, tipo, não é só porque eu errei em algum momento, quer dizer que eu sou um fracasso. Não tem nada a ver. Então, é realmente começar a fazer esse exercício de se indagar. Então, será que eu estou realmente indo pensando certo? Estou no caminho certo? Será que foi isso realmente que aconteceu? Ou foi só minha cabeça que fez uma tempestade num copo d'água ali e exagerou? E aí, a partir disso, né, tem uma provável ação positiva. Tanto se o evento ali não terminou ainda, tipo, você ainda consegue responder ele de alguma forma, ou se ele já terminou, você vai saber, na próxima vez que acontecer alguma coisa de novo, a mesma coisa, você vai conseguir ali já tomar uma ação melhor em relação àquilo. E aí um outro, que é bem simples, que é, sei lá, pergunta para você se autoconhecer. Tipo, o que faz você relaxar? Se eu perguntasse para vocês, eu não vou fazer isso, tá? Mas se eu perguntasse para cada um de vocês iam saber, tipo, responder todas essas perguntas? O que faz você relaxar? Quais são os seus principais talentos? Quais são seus principais talentos, quais são seus valores de vida, o que você gostaria de aprender que ainda não aprendeu, enfim. E mesmo se vocês não souberem, tá tudo bem também, porque inteligência emocional é uma coisa que acontece a vida inteira e às vezes a gente nunca parou para pensar em determinada coisa e você fica tipo, nossa, parece tão simples, mas eu não sei responder isso. Mas tudo bem, tipo, você tem ali a chance de poder fazer esse exercício com você mesmo. E aí, o próximo, né, a gente já soube um pouco de como poder começar a identificar essas
emoções, né? Então, tipo, é um hábito contínuo. Conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Então, eu, por exemplo, vou até dar um exemplo da minha vida, que quando eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga ficava falando, tipo, aconteceu tal coisa. Como que você se sentiu? Como que você tá se sentindo? E a minha mente ficava em branco. Gente, sério, eu ficava muito triste, tipo, muito frustrada. Tipo, mano, é um negócio tão simples. E eu não sei o que eu tava sentindo, eu não sei o nome, dar nome a essas coisas. E tem, às vezes, nós, às vezes, temos dificuldade em, de fato, dar nome a alguns sentimentos que a gente tem. Mas isso vem muito com a prática também. Então, é o momento de você começar a fazer esse exercício diário com você mesmo, para poder também conseguir ter essa autoconsciência maior sobre você. E aí, quando a gente começa a identificar esses sentimentos, fazer esse hábito, né? Aliás, fazer isso se tornar um hábito, a gente pode começar a também criar ferramentas de como lidar melhor com essas emoções. Que aí a gente entra na parte da autogestão, que é você estar conseguindo gerenciar ali suas emoções e também a busca de maneiras melhores e positivas de você expressar. E aí, por exemplo, uma das coisas que pode ajudar isso foi o que eu acabei de falar, que é você ter um pensamento consciente dos seus sentimentos. Que é você prestar atenção em como você está se sentindo sei lá, qualquer momento do dia. Tipo, acho que é impossível a gente ficar isso o tempo todo do nosso dia, mas a gente pode separar alguns momentos ali, seja pela manhã, ou seja pela noite, e começar a refletir. Tal coisa aconteceu hoje e tal. O que fez eu me sentir. Aliás, como que eu lidei com isso? Como que eu me senti em relação àquilo? Então, às vezes, eu começar a parar em pequenos momentos do dia para fazer essa reflexão. Você pode manter um diário também, tanto no celular, no livro, não sei, alguma coisa assim, mas manter um diário, às vezes criar uma lista de situações ou eventos que podem gerar emoções negativas em você, como raiva ou frustração, e aí a partir disso até saber quais seriam os seus limites, né? Tipo, eu gosto de até tal coisa, mas depois disso daqui, eu já não quero. E aí também lembrar, né, que você sempre tem uma escolha. Então, desde o momento em que gerou aquele pensamento até a ação, você consegue ali definir como que você vai reagir. E aí, isso faz com que a gente possa até ganhar tempo, porque antes que a gente perca a nossa razão e tenha um sequestro emocional, que no caso, eu acabei de falar um pleonasmo, porque sequestro emocional é você, na verdade, perder a razão. Então, o nosso cérebro é tipo um vulcão. Então, tem aquelas fases preliminares que o vulcão está começando a entrar em erupção, tal, e são os momentos que a gente pode acabar identificando alguns sentimentos surgindo ali, e aí esse é o momento de atacar. Então, beleza, estou ansioso, vou ali relaxar, antes que eu faça alguma coisa que eu não me arrependa, e que eu entre em erupção que nem um vulcão. Porque depois que a gente entra em erupção, tipo, perde a razão, a gente não tem mais controle sobre o nosso cérebro. Tipo, o nosso cérebro, ele realmente não está mais raciocinando, ele está só agindo ali por si, com base nas emoções. E a gente não consegue fazer mais nada ali. Então, por isso que é importante a gente começar a ter esse hábito para ficar mais fácil que a gente identifique essas emoções e possa atacar elas antes que seja tarde demais. E aí, também trouxe outra atividade que pode ajudar aqui, que é o PROR para as adversidades, que é para você primeiro parar, né? Então, dá tempo para o seu neocórtex se dar conta do que está acontecendo ali, fazer às vezes uma contagem regressiva, contar até 10, fazer uma respiração diafragmática, enfim. Depois que tudo silenciou ali, tá tudo certo, você parar para refletir. Mano, vale a pena você se preocupar com isso? É uma coisa que realmente, assim, é você que tem que lidar com aquilo, não é tipo de outra pessoa, você não tem nada a ver com aquilo. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com uma coisa que, tipo, nem compensa a gente ficar daquela forma. Então é realmente refletir, né? Isso é meu. E aí, a partir disso, você começar a observar essas possíveis emoções, nomear esses sentimentos, perceber se você está tendo alguma sensação física também. E aí, a partir disso, tentar refletir qual que é a necessidade que você está tendo ali. É de conversar com alguém? É de ir descansar? É de, não sei, tem várias outras coisas, tem várias coisas, na verdade, que podem acontecer, né? Que podem ser. E aí fazer essa reflexão. E aí sim responder, né? Qual que é o nível de gravidade ali da situação. E a partir disso, ver o que é melhor para se fazer. Aí quando a gente começa a identificar os nossos sentimentos, começa também a ficar muito mais fácil da gente conseguir identificar os sentimentos nas outras pessoas e se colocar no lugar das outras pessoas. Por que eu coloquei um aspas? Porque tecnicamente é impossível a gente se colocar no lugar de outra pessoa. A gente não tem as mesmas experiências que ela tem. A gente talvez pode ter passado por uma situação muito parecida que a outra, mas não é igual. Então não tem como a gente se colocar no lugar da outra pessoa.
mas tem como a gente ter ali uma aproximação do que ela pode estar sentindo, e aí a partir disso trazer alguma ação ali que pode melhorar, ajudar ela. E 90% dos nossos sofrimentos, eles acontecem por causa das nossas interpretações. Então, como eu falei, quantas vezes a gente, sei lá, tirou conclusões precipitadas, que às vezes não era nada daquilo que a gente estava pensando, e a gente só, sei lá, ficou com raiva à toa. Fica aí a dica. E também a questão que eu falei, né, da observação, mas você avaliar isso não só em relação às nossas conclusões precipitadas, mas se alguém está ali falando alguma coisa, você está ali julgando ela, por exemplo, e está criticando no seu pensamento, ou até, sei lá, verbalizando isso. Isso não é empatia, né? Só para constar, você não está ajudando aquela pessoa. Até porque empatia é a capacidade de você ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa, considerando ali os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas experiências e tudo mais. E uma forma que você pode fazer para conseguir estar ali mais presente é você, de fato, escutar as pessoas de verdade. Então, deixar ela falar sem ficar interrompendo a todo momento, né? Então, isso envolve você estar deixando ela falar sem as interrupções desnecessárias e sem aquela vontade louca de ficar exprimindo algum tipo de opinião, ou ficar se opondo a ela, enfim. Não julgar também é muito importante, porque a nossa opinião ali não importa. Então, é a gente deixar de lado os nossos preconceitos e qualquer tipo de pensamento, assim, crítico que a gente tenha, porque é o momento da gente realmente observar o que ela tá sentindo e escutar o que ela tá precisando. E aí buscar o entendimento, né? Tipo, beleza, ela tá se sentindo de tal forma, como que eu posso ajudar? Qual que é a necessidade que ela pode estar tendo ali? Às vezes não é de um conselho, às vezes é simplesmente de você ouvir a outra pessoa, de você abraçar ela, mostrar que ela não tá sozinha, esse tipo de coisa, sabe? E aí também trouxe alguns obstáculos para empatia, como por exemplo, ela tá ali desabafando com você e você tenta dar uma solução imediata, só na boa intenção ali, mas às vezes não é aquilo que ela realmente precisa no momento. Às vezes isso até demonstra que talvez você não tenha ouvido ela de fato. Às vezes tudo que ela precisa é só desabafar, de um tempo para pensar, e aí sim, depois a gente pensa numa solução, sabe? Mas às vezes só mandar uma solução ali, tipo, do nada, pode não ajudar ela em nada. Competição, então, sei lá, a pessoa desabafar uma coisa e você vai lá, mas você sabe o que aconteceu comigo no outro dia? Nossa, muito pior. Sério. E aí fazer aquela conversa transformar numa conversa sobre você e não sobre ela. E também, às vezes, até fazer essas comparações faz com que você desqualifique o que ela tá sentindo. Tipo, ela só tá de drama, por exemplo. E quando a gente tá mais, não quer ouvir que a gente tá de drama, porque muitas vezes não é. Aliás, nunca é, na verdade, né? Consolar também. Às vezes a forma como a gente vai consolar outra pessoa pode não deixar a pessoa tão à vontade, pode incomodar ela e encerrar o assunto. Eu acho que eu não preciso nem falar direito sobre isso, porque assim, já pensou alguém querer conversar com você e, aliás, você querer conversar com alguém e a pessoa fala, não, relaxa, velho, bola pra frente, esquece isso aí, dá nada não. Gente, não, não dá, porque você não fez o mínimo, que é poder escutar aquela pessoa de fato, e aí você também não demonstrou nenhuma empatia para ela, com ela. Então, eu trouxe até uma frase da Brené Brown que fala que não há uma maneira certa ou errada de você demonstrar empatia. É você simplesmente escutar, criar aquele espaço ali para sinceridade, não emitir julgamento, se conectar emocionalmente, transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: você não está sozinho. E é basicamente isso. E aí, por fim, né, a gente entra para o último pilar, que é a da sociabilidade, que a inteligência social é a habilidade de você perceber os sentimentos das outras pessoas e assim conseguir construir relações mais duradouras dentro de diferentes círculos sociais que você participar e às vezes até saber a forma melhor de deixar outras pessoas à vontade dentro daquele círculo. Só que aí uma coisa que a gente também tem que prestar atenção é a questão de você se encaixar ou a aceitação. Então, se encaixar tem a ver muito mais com uma avaliação de uma situação ali e você tornar-se quem você precisa para ser aceito, enquanto que a aceitação é o contrário, tipo, você não exige que você mude, ela exige que você seja apenas quem você realmente é. E aí algumas coisas que podem ajudar a gente nisso é você, sei lá, por exemplo, escolher a cena de um desenho de um filme favorito seu, e aí a partir daí pegar algum personagem e tentar identificar quais emoções que ele tá tendo. E aí, conforme você vai percebendo, você vai nomeando essas emoções que ele está tendo. E você pode, sei lá, anotar, desenhar, enfim. Estudos mostram o grande valor do altruísmo na saúde mental, que é um ponto final ali no meio do gatilho. Você separar, sei lá, um dia da semana e praticar pelo menos um ato de bondade, sabe? De você demonstrar que tá ali com seus amigos, elogiar aquele amigo que você não elogiou há um tempo,
por um trabalho que ele fez, alguma coisa do tipo, ou até com pessoas desconhecidas mesmo, enfim. E às vezes até conversar com outra, numa conversa, na verdade, você consegue parar ali e começar, sei lá, o que meu amigo tá sentindo agora, sabe? Só que assim, só não fale pra ele que você tá ali analisando, porque isso pode ficar um pouquinho forçado e a pessoa pode não agir de forma natural. Então faz a sua mente, mas você consegue também fazer esse exercício ali conversando com outras pessoas, né? Isso faz com que a gente consiga identificar os nossos sentimentos, a partir daí identificar os sentimentos das outras pessoas, e aí conseguir valorizar ainda mais as nossas amizades e construir relacionamentos ainda mais duradouros e saudáveis. E aí, a inteligência emocional, uma coisa que talvez seja um pouco chata, é que ele é um processo contínuo e gradual, então muitas vezes ele pode ser muito difícil para algumas pessoas. Então eu, por exemplo, quando eu ia na terapia, eu ficava muito frustrada, porque eu não sabia nem o que eu estava sentindo. Mas hoje, né, com o passar do tempo, já fica muito mais fácil para mim fazer esse tipo de coisa. É claro que nem sempre é fácil, mas já é mais fácil, mas em algumas situações ainda é complicado. E ainda assim, é um hábito que a gente precisa exercitar, e é um processo contínuo, até porque inteligência emocional não é uma coisa que você cria ali, tipo, sei lá, depois dessa palestra de mais ou menos 1 hora, não é que vocês vão virar coach psicólogos. Não. Mas também não é nem em 1 ano, fazendo uma faculdade de psicologia ou alguma coisa do tipo. É uma coisa que é contínua e ela tá na nossa vida ali pro resto da nossa vida, na verdade. E aí você tem que lidar, né, com todos esses pilares ao mesmo tempo. Não é tipo, você, vou fazer meu autoconhecimento agora. Depois, daqui a um mês, eu vou começar a parte de autogestão. Porque tá tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá lidando com os nossos sentimentos todos os dias. A gente tá passando por situações difíceis todos os dias e a gente também tá lidando com pessoas todos os dias. É uma coisa que tá, tipo, ao mesmo tempo presente. Aliás, presente ao mesmo tempo. E que muitas vezes não vai ser fácil, vai fazer com que a gente tenha vulnerabilidade ali de enfrentar algumas coisas que a gente não quer enfrentar, coisas que a gente não quer relembrar, enfim. Então, muitas vezes é um processo difícil, mas que ainda assim trazem grandes benefícios, tanto para mim, como pessoa, ou também para os nossos amigos, as situações que a gente está participando, seja no trabalho, ou na família, ou nas relações de amizade, enfim, são coisas que afetam não só a gente, mas as outras pessoas à nossa volta. E, para finalizar, coloquei alguns mundos caso vocês queiram continuar, né, a estudar sobre esse tema, ou saber como que a gente pode continuar praticando isso. Então, na parte do autoconhecimento, tem esse link aqui do Primeiramente. Eu vou mandar esse slide para vocês depois, mas esse link aí, o primeiro, ele tem, acho que é um site com 50 perguntas para você se conhecer. E você não precisa, sei lá, preencher tudo hoje, você pode ir pegando aos poucos, enfim, mas é um site com muitas perguntas legais. Tem um teste MBTI também, que acho que ele é bem famosinho. Ele, tipo assim, não é 100% confiável, é uma coisa que você precisa ali analisar o que de fato faz sentido, mas ele é bem assertivo em relação às suas respostas, e também com o tempo ele pode acabar mudando. Porque afinal a gente é ser humano, né? A gente está em constantes mudanças, então tá tudo bem ele ficar mudando, mas dá para tirar grandes insights depois que a gente faz ele. E tem esse app Cogni, que é tipo um diário mesmo para você ficar ali anotando as coisas que aconteceram no seu dia a dia, as emoções que você sentiu, blá blá blá. Também trouxe material, né? Então, a inteligência emocional, o livro da Daniel Goleman, agilidade emocional, inteligência emocional 2.0 e antifrágil. Eu nunca li nenhum deles, mas eles são muito famosos em relação a esse assunto, eles são, tipo, referência. Também trouxe as coisas da Brené Brown. Acho que durante os slides vocês viram que eu trouxe várias frases, enfim, então tem o livro dela e também o TED Talk. Tem vários TED Talks, na verdade, mas o mais famosinho dela é esse daí. E também coloquei ali qualquer livro dessa mulher, porque, de fato, qualquer livro que você lê é muito bom, é maravilhoso. Também trouxe alguns cursos, então tem da Escola Conquer, que eu e a Canvas, inclusive, fizemos, só que ele é pago. Mas, se vocês acompanharem, vai que vocês conseguem pegar ali um momento que tá de graça, sabe? E aí fazer. Tem da escola virtual.gov, que se eu não me engano, esse é de graça. Ou esse é pago. Tinha algum que eu peguei que eu acho que ele era pago, e aí o restante, eles são tudo de graça. Da Udemy, tipo, tem a promoção lá todos os dias lá, mas tem alguns também que são de graça. E do LinkedIn Learning, esse eu não consegui ter certeza se ele, tipo, é um mês gratuito e depois é pago, ou
se tem alguns cursos que são de graça, mas fica aí também a indicação. Além de outras páginas, né? Tanto do Instagram, que tem da Eureka, da Cecília Dassi, enfim, e também o site da Escola Conquer. E aqui algumas das referências que eu trouxe, né? Então, se vocês clicarem nesse link, tem uma lista com com o nome de várias necessidades. E conforme a gente vai fazendo esse hábito, né, de tipo, anotar ali o que a gente está sentindo, qual é a necessidade que a gente está tendo ali no momento, talvez essa lista pode ajudar, né, a dar insights, poder identificar o que a gente está precisando. A lista de sentimentos confortáveis também, então a mesma ideia. Às vezes a gente tá, tipo, não tá sabendo identificar alguma coisa ali, e essa lista pode dar ali um caminho pra gente. A lista de sentimentos desconfortáveis e as distorções cognitivas, tem o restante das distorções que existem. E esse da conversa estúdia, que é tipo um template, de aspas, né, um documento. Na primeira coluna, você coloca algum tipo de pensamentos que você tem com você mesmo. Esse aqui é bem relacionado às crenças, mas se você tem algum tipo de pensamento ruim sobre você mesmo, até porque a gente tem essa mania de, às vezes, tratar muito bem a outra pessoa, do tipo, gente, amigo, vai ficar tudo bem, relaxa, acontece. Mas se a gente errando, aí já vem, tipo, falando, nossa, como eu sou burro, eu não sei o quê. Então, esse template pode ajudar ali a gente a identificar essas frases que a gente tem sobre nós, que deixa a gente para baixo. E aí, a segunda coluna seria para você responder o quanto que essa frase está errada, por que ela está errada. E aí, conforme uma outra situação que acontecer e eu pensar que eu sou boa, não. Eu já respondi isso daqui, eu sei que eu não sou boa. Só porque tal coisa aconteceu. Ou tem que melhorar em tal coisa. Mas isso vai dando uma autoconsciência muito maior sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, e aí a gente consegue lidar ainda melhor, né, com eles e não trazer tristezas desnecessárias, né? E aí, o que a gente aprendeu hoje, né, com essa palestra, talk, enfim, que eu trouxe um pouco para vocês quais são algumas situações dentro da vida profissional de vocês, né, que vocês podem utilizar a inteligência emocional a favor de vocês, o porquê, o que é a inteligência emocional, pelo que ela é composta, algumas práticas iniciais também, às vezes pode ser práticas bem simples, mas quando a gente faz, às vezes, sei lá, a gente pensa, tipo, vou colocar aqui as minhas emoções, mas é muito fácil, vou fazer aqui na minha mente. E quando você vai fazer, não vem nada. Seu pensamento só fica em branco. Tipo, uma coisa que você achou que era fácil, na verdade, quando você vai fazer, nem era tão fácil assim. Então, é uma coisa que eu indico vocês fazerem e tentarem. E conteúdos tops aí, quem gosta de, né, pesquisar mais sobre, ou quem tiver interesse em pesquisar mais. E aí, eu tenho um desafio para vocês. Vocês não precisam me entregar nada, tá, gente? É só, tipo, para vocês exercitarem, porque a gente tá falando de inteligência emocional, que às vezes pode ser um assunto meio complicado e, como eu falei, é contínuo. Mas, o que custa, né? Talvez vocês possam pararem um minuto da vida de vocês, hoje, inclusive, depois dessa palestra, quando vocês baterem o ponto, não sei. E parem para pensar em todas as coisas que aconteceram na vida de vocês hoje, tá? Não está sendo a vida inteira. E comecem a nomear o que vocês sentiram diante de algumas situações. Como que vocês reagiram a essas situações? Às vezes pode ser fácil, às vezes pode ser difícil, às vezes, né? Não sei. Mas tentem fazer esse exercício com vocês mesmos. Não precisa chamar amigo nem nada. É um exercício com você mesmo. Mas fica o desafio aí. Vocês não precisam me entregar nada. Mas quem quiser conversar depois sobre, enfim, tamo aí. Mas fica aí esse desafio. E vocês podem esquecer de tudo que eu falei aqui. Todas as coisas, todos os conteúdos, as práticas, enfim. Menos de que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço, entre você, de fato, responder aquela emoção que você teve, se localizar a liberdade e poder de mudar a nossa resposta. E nessas escolhas se encontra o nosso crescimento e a nossa felicidade. Ou, às vezes, o nosso arrependimento, né? Depende ali de como você vai reagir em relação àquilo. Mas, basicamente, sobre o tema que eu queria passar para vocês, é isso. É algo bem simples, eu acho, mas que, às vezes, no simples é onde a gente tem que começar para que a gente possa evoluir cada vez mais. Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigada.